Olá, tudo bem? O meu nome é Rogério Cury. Nós estamos tratando das medidas cautelares pessoais. Neste bloco, nós iniciaremos um estudo específico da medida cautelar de prisão preventiva, ok? Então anote aí, estamos estudando a partir de agora a prisão preventiva. Primeiro aspecto que eu gostaria de tratar com você sobre a prisão preventiva para a sua anotação. Prisão preventiva, nós sabemos, ela só é decretada por autoridade judiciária, ok? Só a autoridade judiciária é que nós teremos a decretação da prisão preventiva. Ponto 2. Nós sabemos que a prisão preventiva poderá ser decretada, de ofício pelo juiz, no curso da ação penal, de ofício pelo juiz no curso da ação penal, ok? Artigo 311 do CPP, com a ressalva do artigo 20 da Lei Maria da Penha, artigo 20 da Lei Maria da Penha, que prevê a possibilidade da decretação de prisão preventiva de ofício, inclusive durante a investigação, para fins de primeira fase de concurso, cuidado, então, 311, prisão preventiva de ofício, só no curso da ação penal. Artigo 20 da Lei Maria da Penha, de ofício, inclusive durante a investigação. O artigo 20, que eu acho bastante questionável, eu entendo que deve ser considerado inconstitucional. Mas é assim que funciona e é assim que está previsto na lei. Vamos adiante. A prisão preventiva ainda pode ser decretada mediante representação da autoridade policial, requerimento do Ministério Público, requerimento do querelante, nos casos, é claro, de ação penal privada, e requerimento do assistente de acusação, requerimento do assistente do Ministério Público. No caso de requerimento do assistente do Ministério Público, eu entendo que apenas no curso da ação penal, pois o assistente do Ministério Público só pode se habilitar após oferecida a ação penal. O assistente do Ministério Público só poderá se habilitar após oferecida a ação penal. Ok? Anotou? Perfeito, então. A prisão preventiva, ela pode durar por qual período? A prisão preventiva pode ser decretada desde a época de investigação até antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ok? Durante a investigação até antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ok? Veja, então, o quanto ela pode durar ou em que fase ela pode ser decretada. Investigação, processo, até antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, o indivíduo pode permanecer preso preventivamente. Feitas essas considerações, eu chamo aqui para o juízo de admissibilidade dessa prisão preventiva, eu chamo a sua atenção especificamente nesse bloco para o artigo 313, tá? A análise da admissibilidade jurídica da prisão preventiva, no que tange o artigo 313 do Código de Processo Penal, ok? Vamos analisar o artigo 313 do Código de Processo Penal, esses pressupostos de admissibilidade da prisão preventiva. O 313 existem vários incisos, ok? E cada inciso do artigo 313, ele traz uma hipótese isolada de decretação da prisão preventiva. Quer dizer, não há necessidade de acumular todos os incisos do artigo 313 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. Ok? Você anotou isso? Que os incisos do artigo 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos, não são necessariamente cumulativos. Eu posso decretar
a prisão preventiva com base em um inciso do 313, cumulado com as hipóteses do artigo 312. Ok? Portanto, o artigo 313, no seu caput, né, ele diz, veja, nos termos do artigo 312, que será analisado em bloco próprio 312, deste Código será admitida a decretação da prisão preventiva. Nos termos do artigo 312, que eu repito, será analisado em bloco próprio, deste Código será admitida a decretação da prisão preventiva. Ou seja, eu preciso das hipóteses do 312, pelo menos uma hipótese do 312, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, mais um inciso do 313. Ok? E as hipóteses do 313 são, inciso 1, nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Primeiro, a questão é, a regra é muito clara. Nós não temos prisão preventiva em crime culposo. A regra é muito clara. Até se questiona a hipótese de crime culposo admite medida cautelar pessoal diversa da prisão? Crime culposo admitiria medida cautelar pessoal diversa da prisão. E se ela fosse descumprida, não pode gerar a prisão preventiva? Em tese, sim, em tese. Mas a regra é muito clara. Diretamente decretar prisão preventiva em crime culposo, não posso. Só em crime doloso. Não importa se o dolo é direto, se o dolo é eventual, enfim. E mais, crime com pena máxima em abstrato superior a 4 anos. Qual foi o critério aqui do legislador? Pena máxima em abstrato superior a 4 anos. Para que a medida cautelar, via de regra, não seja pior do que uma eventual pena. O que eu quero dizer? Um crime com pena máxima em abstrato de até 4 anos, qual é a pena? Qual é o regime? Se eu sou condenado a um crime, via de regra, com uma pena até 4 anos. O regime é aberto, ainda com a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ok? Então imagine que o indivíduo fica preso preventivamente e ao final do processo ele é condenado a regime aberto e ele imediatamente é solto. Ou seja, a medida cautelar foi mais dura do que a própria pena. Com esse critério, o legislador escolheu, então, que seja um crime doloso punido com pena máxima em abstrato superior a 4 anos, porque a pena aplicada em tese superior a 4 anos, o regime, no mínimo, é semiaberto. Superior a 8, o regime é fechado. Esta é a regra. Então, foi um critério de proporcionalidade escolhida pelo legislador. Muito bem. Veja só. Diante disto, eu digo a você que, por exemplo, o furto simples, a apropriação indébita, não cabe, hoje, via de regra, prisão preventiva. O furto simples tem pena máxima de 4 anos, a apropriação indébita tem pena máxima de 4 anos. Ok? Então, em tese, não caberia a prisão preventiva. Ok? Anotou? Muito bem, então. Ainda adiante disto, vale lembrar, né, que se eu tenho uma causa de aumento de pena, o crime tem pena de 1 a 4 anos, mas existe uma causa de aumento de pena, a causa de aumento de pena será inserida a pena máxima, ok? Será inserido na pena máxima para calcular esse limite superior a 4. Então, imagine se eu tenho um crime que a pena é de 1 a 4 anos, mas tem uma causa de aumento de 1/3. Eu aplico 1/3 sobre 4 anos, e aí eu poderia decretar a prisão preventiva. Tudo bem? Da mesma forma, no concurso de crimes, crime continuado, enfim. É o crime sozinho. Se só tenho ele, respondo só a um crime que tem pena máxima até 4 anos, não se decretaria a prisão preventiva. Mas se há uma causa de aumento de pena, uma qualificadora, concurso de crimes, que ultrapassa esse limite de 4 anos, eu poderia decretar a prisão preventiva. Ok? Muito bem. Olhe só.
Ainda agora a hipótese do inciso 2. O inciso 2 estabelece do artigo 313, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Código Penal. Aqui é o caso do reincidente em crime doloso. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1, ou seja, do artigo 64. Passados 5 anos do efetivo cumprimento da extinção da pena, eu volto a ser primário. Ok? Mas se eu ainda sou reincidente em crime doloso, eu poderia ter contra a minha pessoa, se presentes os requisitos do 312, e reincidente em crime doloso, eu poderia ter decretado contra a minha pessoa a prisão preventiva. Na minha opinião, eu critico isso, eu acho um absurdo, porque aqui é o verdadeiro direito penal do inimigo, o direito penal do autor. Você está sendo preso não aquilo por aquilo que você fez agora, mas aquilo que você é. E eu expurgo esse pensamento. Eu respeito o pensamento do legislador e as posições em contrário. A minha posição é no sentido de que decretar a prisão preventiva porque o indivíduo é reincidente em crime doloso, você está decretando a prisão preventiva não por aquilo que ele fez agora, mas por aquilo que ele é. E isso é direito do autor, é o direito do inimigo que deve ser expurgado do nosso sistema, como já foi expurgado de vários sistemas do mundo afora. Ok? Vamos adiante. Nós temos adiante a hipótese do inciso 3. E veja só, o inciso 3 do artigo 313 estabelece, veja, prisão preventiva em conjunto com as hipóteses do 312, inciso 3 do 313, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas e de urgência. 2 pontos aqui, para sermos objetivos. 2 pontos aqui. O primeiro deles, isso aqui foi criado pela Lei Maria da Penha, mas o rol foi ampliado em 2011. Só caberia se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Originariamente era isso, mas aí o rol aumentou, e aí ficou envolver violência doméstica e familiar contra mulher, ou criança, ou adolescente, ou idoso, ou enfermo, ou pessoa com deficiência, não importa se do sexo masculino ou feminino, essa criança, esse adolescente, esse idoso, esse enfermo, esse deficiente. Mas veja, eu não decreto a prisão preventiva apenas e tão somente porque houve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, etc. Eu decreto, além disso, para, veja, garantir a execução das medidas protetivas e de urgência. E medidas protetivas e de urgência, com esse nome, nós só encontramos na Lei Maria da Penha. Então, nós teríamos que aplicar por analogia aqui, porque o Código de Processo Penal não prevê medidas protetivas e de urgência, ok? Ou seja, aumentou-se o rol, mas medidas protetivas e de urgência só estão previstas no estatuto próprio para proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Até me parece aqui que o indivíduo, que o legislador, né, não andou bem. Esta é a minha posição, ok? Diante disto, então, nós finalizamos a prisão preventiva no que diz respeito à admissibilidade do artigo 313, hipótese de admissibilidade da prisão preventiva, artigo 313. Próximo bloco, continuaremos falando da prisão preventiva. Um grande abraço e até lá.